Isaías 53, verso 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Diga amém. Vou tirar o casaco, que está quente. É o fogo no altar. Se você ler Isaías 53, está falando a profecia sobre Jesus Cristo, sobre sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre a sua obra na cruz do Calvário, que Ele ia nos perdoar, que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças. E também fala até mesmo muitos e muitos anos atrás a maneira que Ele ia morrer e até mesmo aonde Ele ia ser sepultado. E aqui está no versículo 9, dizendo que designaram a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça. Então, diga, o projeto de Deus é perfeito. O profeta Isaías, ele detalha até mesmo a sepultura que Jesus ia ser posto, que era uma sepultura de pessoa importante, era uma sepultura de alguém rico. E se passam os anos, vai se passando os anos, Jesus nasce. E Jesus vai à cruz e Ele morre. E surge no cenário um homem, para que se cumprisse essa profecia. Nasceu um homem, e o seu nome é José de Arimateia. Abre comigo aí, Mateus 27, 50. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Ele também era discípulo como Nicodemos. Chamam Nicodemos e José de os discípulos secretos de Jesus. Ele foi até Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que entregasse ele. Olha que forte isso. Esse homem era pobre ou rico? Rico. Por que ele era rico? Você sabe? Porque existia uma profecia para se cumprir. Por que esse homem começou a ganhar uma posição de destaque? Porque esse homem começou a fazer parte do Sinédrio? Porque esse homem, ele nasce, e eu quero me atentar a isso, ele nasce, ele cresce, e há uma profecia sobre a vida dele, e Deus começa a cercar esse rapaz, Deus começa a cercar esse homem, portas começam a se abrir para José. Diga, porque há um propósito. Você já pensou nessa proteção em alguma vez na tua vida, por um propósito divino que tem para você? Será que alguns de nós aqui que estamos nessa noite, não escapamos da morte, porque existe um propósito divino na tua casa, na tua família? Esse homem alcançou uma posição importante, uma posição de destaque,
ele tinha uma posição de tal destaque que ele conseguiu chegar perante alguém importante da época. Diga: Deus vai me levantar em posição importante. Não era qualquer pessoa que poderia chegar a Pilatos, não era qualquer pessoa que poderia ir lá e chegar diante daquele homem, mas havia uma profecia para se cumprir, havia um testemunho para ser dado, e Deus abençoou José de Arimateia. Deus começou a cercar esse homem, abençoar esse homem. E eu creio, queridos, que Deus vai levantar pessoas, vocês, diante de outras pessoas importantes, porque vocês vão dar testemunho de Cristo Jesus. Vocês vão falar de uma forma estratégica algo que está para acontecer na igreja nesses tempos. Há um propósito de Deus na vida de vocês, há um propósito de Deus. Às vezes a gente pensa que Deus não vai levantar pessoas a certas posições. Sabe, antigamente existia uma ideia na igreja até, que a igreja não poderia se envolver com política. Quantos lembram disso? Lembram disso ou não? A igreja não precisava se envolver com política, a igreja não tinha que deixar de lado isso. E a igreja acordou. E hoje nós encontramos irmãos vereadores, nós encontramos irmãos deputados estaduais, deputados federais, senadores, pessoas que chegam a lugares aonde eles podem exercer influência. E eu creio que Deus vai te levantar, amados, perante lugares a qual tu vai poder exercer influência na hora certa, no momento certo. E eu creio que você não vai se corromper em o nome de Jesus. Você vai estar diante de pessoas importantes, você vai estar diante de pessoas muito ricas, porque eles também precisam se converter. Há um irmão aqui que me procurou e disse: nós ganhamos uma maçom para Jesus, porque eles precisam de salvação também. Mas tem pessoas que eu não tenho acesso, tem pessoas que você não consegue ter acesso, mas certas pessoas, com a bênção de Deus, vão ter acesso a pessoas, e você vai poder testemunhar de Cristo Jesus. Você está entendendo que José, ele foi abençoado por Deus, porque existia um propósito espiritual na vida dele? Quantos estão entendendo isso? Tu está entendendo que aquele homem, ele se tornou um homem rico porque havia um propósito de Deus? Ah, mas pastor, é perigoso andar em meio a pessoas importantes, porque tu pode se corromper, tu pode, pastor, sabe, isso é muito perigoso. Amado, eu creio que quando a gente tem um coração em Deus, diga coração em Deus, você vai poder dar testemunho da verdade, você vai poder até dizer, certas coisas não são certas, e você no momento certo vai tomar a tua posição. Porque esse homem também, abre comigo aí, Lucas 23, Lucas 23, 50. Falando ainda desse homem: eis um homem de nome José. A minha versão diz senador. Tem mais alguém aí que diz? Levantou a mão, Vande, Marcelo, alguém mais? Tem ali também, irmão. Senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho, nos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, que também esperava o reino de Deus. Este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Havendo tirado da cruz, envolveu num lenço, colocou num sepulcro lavrado numa rocha, aonde ninguém ainda havia posto. Esse homem tinha muito dinheiro, e ele comprou um sepulcro, com certeza preparando para ele, para a família. E ele tinha acesso a Pilatos, mas também ele fazia parte do Sinédrio. A morte de Jesus, o que fizeram com Jesus, ele não aceitou, ele não consentiu, ele tomou uma posição. Todo mundo achava que era certo, e ele, diz a Bíblia, ele e Nicodemos ficaram contrários.
Eles não aceitaram a morte de Jesus daquela maneira, aquela condenação. Eles se posicionaram, porque Deus vai te levantar a certos lugares, com certas pessoas, e você não vai compactuar com aquilo que eles estão fazendo. Você vai poder também tomar a tua posição de cristão. Você vai poder, com a tua boca, Deus vai deixar um testemunho e uma palavra estabelecida ali. E olha o que fez esse homem: tirou Jesus da cruz. Olha o poder de influência que ele tinha. Ele conseguiu chegar até Pilatos. Pilatos chama o centurião para se testificar que ele tinha realmente morrido. E esse homem, amado, ele vai até a cruz. Até a cruz. Ninguém poderia remover um preso que foi morto da cruz sem autorização. Mas esse homem tinha uma influência. Esse homem tinha um destaque. E tudo há um propósito de Deus. Quantos estão conseguindo ver isso? Quantos estão conseguindo ver que é um propósito de Deus? Esse José, ele nem imaginava isso. Ele nem imaginava que que Deus estava dando para ele um poder de influência. Deus estava dando para ele certas posições, porque havia um propósito no reino de Deus. Eu quero que alguém me entenda nesta noite, que desde que você nasceu, você foi crescendo, algo começou a acontecer na tua vida, na tua história, mas há um propósito de Deus na tua casa, na tua família. Amado, você que está aqui nessa noite, você vai ser levantado ainda mais em nome de Jesus, mas há um propósito espiritual de Deus. Talvez tu escapou de um acidente, talvez tu escapou da morte, talvez aconteceu algo na tua família, e todo mundo fica surpreso, como você conseguiu isso, como tu alcançou isso. Há um propósito de Deus. Deus vai te mostrar o momento certo, Deus vai te mostrar o caminho certo, Deus vai te mostrar a hora certa, e Ele vai te usar, aleluia. Ele nem imaginava, ele ia pegar, recolher Jesus da cruz, conseguir uma autorização de Pilatos, e lá recolher o corpo de Jesus. Diz mais que ele compra um lençol, é onde ele enrola o corpo do Senhor, e ele vai e coloca lá no seu túmulo, um túmulo de alguém rico, para se cumprir uma profecia. Eu creio que tem muita coisa da parte de Deus que está para se cumprir nesse tempo, e Deus vai usar a igreja, Deus vai usar pessoas, Deus vai usar a tua vida, em nome de Jesus. E ele cresceu, e ele teve poder de influência, debaixo da unção de Deus. Diga: Deus está no controle, Deus está no controle. Agora, você está preparado para isso? Você está preparado para esse tempo? Você está preparado para receber essa unção, aonde debaixo dessa unção você vai ter esse poder de influência? Você vai ter esse poder de chegar para certas pessoas, interceder por outras, e continuar guardando o teu coração, guardando a tua vida, fazendo o bem, porque é um propósito de Deus. Não vai deixar subir na tua cabeça, não vai deixar subir para o teu coração. Tu vai ficar firme, irmã, irmão, que Deus vai te levantar. Deus vai te levantar um propósito na tua vida. Outros têm que ser alcançados, outros têm que ser alcançados. Deus está falando contigo. Não te corrompa, guarda teu coração, não importa o que aconteceu, não importa, guarda a tua mente, tua alma. Lembra daquela escrava que foi parar dentro da casa do comandante Naamã, general de guerra? Quantos lembram dessa história? Ela foi levada cativa, foi levada presa, lá dentro da casa de alguém importante, muito importante. E na hora certa, ela estava lá, e na hora certa, ela largou a palavra de Deus. Na hora certa, ela largou a palavra do Senhor. Sabe, Deus vai te colocar diante de pessoas importantes para você evangelizar. Eu me lembro uma vez,
estava trabalhando no quartel. Nessa época eu estava de motorista do comando. Recebia para um lado, para o outro, um oficial. E sabia que eu era crente. Teve um capitão que ele estava chefe do Estado-Maior, e eu saí com ele de motorista. E ele me contou uma história. Muitos homens do mundo agem assim. Me contou que ele estava namorando, mas que ele saiu, a amante tinha ligado para ele, e ele saiu, largou a namorada em casa e saiu com a amante, e ficou com a amante. Depois ele voltou e ficou de novo com a namorada, e ele estava falando aquilo numa alegria, falando que ele era um homem, e eu escutando aquilo, e eu não me alegrei com aquela história. Eu fiquei dirigindo, e ele alegre contando que ele era muito homem por fazer aquilo, por conseguir deixar a namorada, ir lá com a amante, depois voltar para a namorada. E eu olhei para ele e disse: isso que tu fez não foi legal. Isso não agrada a Deus. Eu era um soldado, mas metia a colher igual. Pensa só nessa mulher, o que você fez para ela. E falei algumas coisas. E ele: capaz, tchê, que isso, nada a ver. E larguei e fui dirigindo. Quando vê o homem de cabeça baixa, escorado no vidro do carro, se aquietou o homem, acabou aquela alegria, aquela festa. O homem estava quase chorando já. O que houve, capitão? Cara, isso aí que tu falou para mim, entrou uma dor aqui em mim. O que eu fiz, cara? Por que eu fiz isso? O homem estava quase chorando já. Entrou a palavra de Deus. E depois eu fui dando umas pinceladas como é que estava aquele assunto, e eu fui encontrando ele no quartel, fui falando uma coisa ou outra. E aí, como é que está? Nunca mais eu quero saber daquela situação. Nossa Senhora, eu estou amando a namorada dele, eu estou honrando ela. Não, eu não quero mais nem saber daquilo. O homem mudou. O homem, sabe, às vezes, porque tu é menor, tu não tem ainda, tu não está no mesmo patamar, tu está numa situação de servir, mas no momento certo, tu tem o poder da palavra de Deus para declarar por uma pessoa. Às vezes tu vai ser um empregado falando com o patrão, tu vai ter um cargo militar menor, mas tu vai poder falar. Mas eu creio que o Senhor vai colocar você num lugar de influência. É isso que eu quero dizer nesta noite, queridos. Como Naamã ouviu uma palavra de uma serva que estava dentro da casa dele, dizendo: tomara o meu Senhor tivesse diante do profeta que há em Israel, ele o curaria da sua lepra. Vai lá, Naamã, mergulha 7 vezes, é curado, recebe um milagre, através de alguém que teve a ousadia de falar do Evangelho. Você deve falar da palavra de Deus, sabe? Eu creio que quando Deus pôs no coração de José, não era uma tarefa fácil, não era uma tarefa, era uma tarefa difícil. Se você ir para o cenário, você ia ter que ir diante de Pilatos, ele ia ter que pegar o corpo de Jesus e talvez ficar aqueles homens do Sinédrio ficar de cara feia com ele, alguma coisa, as pessoas iam saber, mas ele pagou o preço, sabe? Eu creio que ele deve ter entendido: Deus me levantou com um propósito,
Deus me deu tal cargo, Deus me deu tal influência, Deus me fez chegar até onde eu cheguei. Eu creio que isso entrou no coração dele. Ele não teve dúvidas de pegar Jesus, ir lá e colocar dentro do sepulcro que ele tinha preparado talvez para ele, para a sua família, e ele viu que havia um propósito de Deus sendo estabelecido em tudo. Eu quero declarar nesta noite que todos nós vamos participar do propósito que Deus tem estabelecido para cada um de nós, em nome de Jesus. Diga: eu não vou deixar o propósito escapar. Pode aplaudir, isso é para o Senhor. Diga: eu não vou deixar o propósito escapar. Eu não vou deixar o propósito escapar. Deus vai levantar pessoas que elas não vão mudar. Tu já pensou se José tivesse se vendido para as trevas, tivesse se vendido para as coisas que ele tinha conquistado, para o cargo dele? Não. E tem mais aqui, ó. Deus está mandando falar que tem muita gente que em certos lugares ainda é um discípulo no secreto, mas que no momento certo Deus vai mandar tu abrir a tua boca. Deus vai mandar tu abrir a tua boca. Deus vai te colocar em cargos grandes. Não negue a Jesus. Deus vai te colocar em cargos maiores. Não negue a Jesus. Por isso que eu creio, cadê os jovens aí? Eu creio que Deus vai levantar aqui políticos, advogados de sucesso, médicos, vai levantar pessoas grandes em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai dar posição para vocês, as pessoas que estão, mas há um propósito, querido. Sabe qual é o problema? Às vezes a pessoa vai para uma posição, não entende o propósito e se perde, porque não entendeu o propósito. Sabe, é um propósito. Tu não pode se perder, porque é um propósito. Deus está abrindo portas para a tua vida. Deus está abrindo portas para você. Você vai ser um grande engenheiro, vai ser um grande advogado, vai ser uma grande médica. Deus vai botar coisas grandes na tua mão. Talvez tu chegue a governador do estado do Rio Grande do Sul, eu não sei. Deus vai pôr coisas grandes, mas eu quero que tu se lembre sempre dessa mensagem de hoje, que há um propósito na tua vida, há um propósito na tua caminhada. Não deixa isso te comprar, glorifica o Senhor, aleluia. Não deixa isso te comprar, não deixa, continua sendo humilde, continua honrando ao Senhor, continua buscando ao Senhor. Olha o privilégio que teve esse homem: retirar o corpo de Jesus, sepultar Jesus, e até Pilatos e interceder: eu posso pegar esse corpo, eu posso retirar, porque havia um propósito de Deus, uma profecia há muito tempo atrás em Isaías, e Deus começou a abençoar um homem chamado José quando ele nasceu, porque Deus já tinha um propósito na vida desse homem. Sabia disso? Talvez muita coisa que está acontecendo na tua vida, na tua casa, na tua vida, há um propósito. Mas eu não era crente. Mas já Deus já sabia de tudo, amado. Quantos entendem isso aí? Há um propósito. Mas sempre guarda no teu coração isso, guardar o evangelho aqui dentro, não te perder. Amém? Baixa a tua cabeça nessa noite. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, o Senhor vai engrandecer muitos homens e mulheres que estão nessa noite, neste lugar. Guarda teu coração, guarda teu coração. Uma vez eu orei por um irmão, eu disse: muitas pessoas importantes vão vir aqui no teu estabelecimento. Há um propósito. Se você ocupar certos cargos políticos, se você tem um poder de influência, de sentar na roda das pessoas mais ricas de Canoas, mais ricas do estado do Rio Grande do Sul,
Tu tem que saber que é um propósito. Deus está abrindo portas para ti. Talvez tu vai sentar com pessoas de grande influência. Tu vai sentar com pessoas que têm muita influência, mas você vai ser boca de Deus. Guarda teu coração. O que está acontecendo na tua vida não é coincidência. Há um projeto de Deus. Posições que estão se abrindo para você. Há um projeto de Deus. Eu já vi pessoas que não guardaram isso e se perderam. Pessoas que começaram a ocupar certas posições e não guardaram o propósito de Deus, se perderam. Sabe de quem eu lembrei agora? Eu lembrei de Demas. Quantos conhecem a história de Demas? Demas era um companheiro de Paulo, que em uma das cartas, o apóstolo Paulo manda saudar Demas, manda cumprimentar Demas, fala de Demas, e passa um tempo, Paulo escreve uma outra carta, e ele fala: Demas me abandonou. Demas amou o presente século, amou o mundo, não soube guardar a sua posição, não soube guardar a posição que ele tinha ocupado no reino, e ele se foi. Baixa a tua cabeça e nós vamos louvar o Senhor. Eu vou ministrar uma unção forte. Deus vai te colocar em lugares grandes nesta noite. Deus vai te erguer. Deus vai te colocar entre pessoas importantes, com cargo, com posições. Mas há um propósito, isso tudo é embaixo da unção do Espírito Santo. Deus vai abrir portas para você estar em lugares de destaque. Mas isso é uma estratégia do reino, porque mais almas têm que ir e ser alcançadas. Comece a orar no teu lugar, enquanto nós louvamos ao Senhor. Olha que forte esse louvor. Menos de mim, menos de mim. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Guarda teu coração. Guarda o teu coração. As intercessoras aqui na frente orando. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele
apareça. Vem, Espírito Me Santo. constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Tem algo para acontecer muito forte ainda nesta noite. Todos os irmãos, que ele cresça. Guarda teu coração. Que diminua. Quando você estiver Ele apareça. com pessoas importantes, com pessoas de destaque, não te esqueça, quem te colocou lá fui eu, diz o Senhor. Quem te ergueu e te levantou fui eu. Oh, meu Deus, eu te coloquei naquele lugar, eu te honrei. Meu Deus, e eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que diminua. vai tomando este lugar. As intercessoras orando, vai tomando este lugar. Vai tomando a igreja, vai tomando esse ambiente ainda mais. Mais. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua. Tu vai prosperar mais. Você vai avançar mais. Você vai ir adiante ainda mais. Há um propósito de Deus na tua casa, na tua família. Deus está abrindo portas que estão fechadas esta noite. Deus, você vai entrar em lugares que poucos podem entrar. Você vai acessar lugares que poucos acessam. E o Senhor está dizendo para alguém: é por causa da minha presença, é por causa da minha presença, é por causa da minha presença. Receba. Vem onda do Espírito Santo. Vem uma onda do Espírito Santo. Eu estou dizendo, igreja, está vindo uma onda do Espírito Santo. Está vindo uma onda da unção de Deus. Que ele apareça, que me constranja com a sua glória. Eu estou te levantando hoje como José de Arimateia. Eu estou te levantando hoje como José de Arimateia. Há um propósito estratégico aqui nesta noite. E teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão. Assim como imparte a unção do Espírito Santo. Imparte a unção para aquele que crê. Imparte a unção para aquela que crê. Meu Deus, tem que ter um coração aqui que pega. Tem que ter um coração que pega. Tem que ter alguém que receba essa unção. Essa unção. Meu Deus. Assim como veio fogo de Deus em o nome de Jesus. Violentamente persegues, me abraças, envolve em quem tu unção para prosperar de avivamento. Então vem, derrama como prometeste, derrama o teu Espírito. Diga, há uma profecia. Diga, há uma profecia que ainda há de se cumprir na minha vida. Recebe, Abel, recebe. Vem cá, Abel, vai receber. Vem cá para receber. Derrama o teu Espírito. Então
profecia na minha vida. Tem profecia na minha vida que vai se cumprir. Pastor Ricardo, vem cá, pastor Ricardo. Testemunho rápido. Vou dar um testemunho rápido aqui. Fica recebendo, não perde a unção. Esse homem aqui, olha o poder da profecia. Ele começou a trabalhar de vigilante num banco de vigilante. E a mãe dele é pastora. Olha só essa, ele entrou de vigilante num banco. E a mãe dele profetizou para ele: nesse banco que tu tá, tu vai passar a ser funcionário e vai chegar na gerência. Foi? E tu sabe o que aconteceu? Se cumpriu a profecia. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Deus é poderoso. E eu quero declarar, levanta a tua mão, se coloca de pé. Toda profecia de Deus na tua vida vai se cumprir agora. Como prometeste, pega. Eu não sou homem para que minta. Eu não sou homem para que minta. Eu não sou homem para que minta. Recebe o fogo, recebe o fogo, recebe o fogo, recebe o fogo. Mais. Teu amor é como de um pai, de um irmão. Profetiza. Como a garra de um leão. Profetiza. Assim como nenhum outro, violentamente. Profetiza. Persegues-me, me abraçar. Profetiza que ele veio. Profetiza que ele veio. Ele está aqui. Profetiza que ele veio. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão. Assim como nenhum outro, e violentamente persegues-me, me abraças, envolve. Cadê o Gil? Em quem tu és. Tu tem promessa de Deus. Tem promessa de Deus. Você é criança, tinha promessa. Você é jovem, tem promessa. Então fica tranquilo que quem tem promessa de Deus, tudo vai se abrir a seu caminho no momento certo. Deus vai te dar uma varoa, Deus vai te dar um varão, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar uma família, Deus vai te dar um emprego, Deus vai te levantar. E eu quero dizer agora pros temerosos de coração, que já recebeu casa, já recebeu família, já recebeu promessa, e agora se tu recebeu, tu acha que aquele que deu não vai cuidar, tu acha que aquele que entregou não vai cuidar, tu acha que aquele que deu não vai cuidar. Levanta as tuas mãos e receba. Deus cuida de ti, Deus cuida da tua casa, Deus cuida desse altar, Deus cuida desse ministério. E a voz que saiu dela um dia me atrair. Deixa ela receber. Deixa ela receber de Deus. Deixa o Espírito Santo tocar. Robô chocandara. Não se consumir. E a voz que saiu dela um dia me atrair. Meu coração queimou até que descobri. E um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Oh, vale mais que mil. Dá a mão para quem está do teu lado aí. Pode atravessar o corredor. Dá a mão.
Ó, vocês que estão aí, vem aqui, senão vocês vão cair aí, vão derrubar essa parede toda. Vem pra cá. Vai estourar uma bomba do Espírito Santo. Vai estourar uma bomba do Espírito Santo. O nosso culto é forte, porque Deus está aqui, amado. Toda a promessa que Deus fez na tua vida, pastora, vai se cumprir. A pastora tem promessa há muito tempo que eu. Olha só. Eu vou contar até 3. Eu vou contar até 3. E no 3 tu vai gritar fogo. Teve um irmão que tirou sarro de mim que eu faço isso, ele está na desgraça hoje. Vai tirando o sarro do Espírito Santo, vai. Vai tirando o sarro do Espírito Santo. Vai tirando, vai. Vai tirando o sarro do Espírito Santo, vai falando. Vai debochando, vai. Debocha, vai debochando. Que Deus tenha misericórdia da tua vida e te dê temor. Eu vou contar até 3. Eu vou contar até 3. Se isso é da carne, não vai acontecer nada. Agora, se vem de Deus, tu vai sentir um impacto na tua vida aí. E a unção vai vir. Segura forte a mão do irmão. Quando eu disser 3, você diz fogo. E o Espírito Santo vai encher. Aviva a tua obra. 1, 2, 3. Fogo! Poder! Lá no meio, Deus está tomando os irmãos lá no meio. Olha lá. Tá lá atrás. Pega. Lá no meio da igreja, lá atrás. Vai recebendo. Mais. Pela tua presença, não me vejo sem a mais fogo. presença, atraído pela tua olha o som de Deus. Toca essa aí. Mais. É que a sarça pegou fogo e não se consumir. E a voz que sai. Segura forte a mão e diga: receba aí. Receba aí. Receba. Um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumir. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobri que um dia com tua glória vale mais que 1000. Mais. E não se consumir. Muda casamentos, muda famílias, muda empregos, muda de cargo, muda de profissão, muda de empresa. Algo acontece. Muda de ramo. Deixa Deus te levantar. Multiplica aquilo que tu tem. Multiplica aquilo que eu te dei. Coisas podem estar dando erradas,
Pessoas podem estar se levantando contra a tua vida. Tu pode estar passando o pior momento da tua história, mas Deus manda te lembrar que Ele te fez promessa, que Ele te prometeu coisas que estão para acontecer. E eu quero profetizar na tua vida que no momento certo, amado, tu vai alcançar maiores voos da tua história, da tua vida. O Senhor vai renovar, porque os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como águias, diz a palavra de Deus. Vem tempos de forças novas, vem tempos de renovação para a igreja do Rio Grande do Sul. A igreja começa a entrar em avivamento, a igreja começa a andar nas veredas antigas. Vem tempo de cura, vem tempo de libertação, vem tempo de salvação. Levanta tuas mãos bem alto. Começa a agradecer ao Espírito Santo. Vai, louva. Teu poder posso sentir, está se movendo aqui. Este é o nível de tua glória, este é o nível de tua graça. Teu poder posso sentir, está se movendo aqui. Larará, larará. O Espírito Santo está tocando, Jorge. Jorge, receba aí, Jorge, mais. Ele falou contigo hoje, Jorge. Ele te deu palavra, Jorge. Fica atrás do Jorge aí, sopra. Cantaremos para o Rei, na presença dos anjos, com tua glória sobre as asas. Junto ao coral de anjos, cantaremos para o Rei, e tu és santo, santo, tu és santo, santo, tu és santo, santo, tu és santo, santo, tu és santo, Mais alto. santo, tu és santo, santo, tu és santo, santo. Levanta tuas mãos mais alto. E tu és santo, santo, tu és santo, tu és santo. Por que estão te perseguindo tanto? Porque o diabo só persegue quem tem promessa, rapaz. Fica tranquilo. O diabo só persegue quem tem promessa. É porque tu é importante para Jesus. Deus tem obra na tua casa, na tua família, e Ele está mandando dizer: essa batalha espiritual está acabando agora. Essa batalha espiritual está acabando agora. Santo, tu és santo, santo, tu és santo, santo, tu és santo. Bem-vindo, Espírito Santo. Santo, tu és santo, santo, tu és santo, santo, tu és santo, santo. Larará, 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 larará. Nós ministramos cada culto
debaixo da unção. Sabe o que significa isso? Hoje eu não falei de casamento, mas teu casamento foi transformado. Hoje eu não falei que tu, mulher, tem que perdoar o teu esposo, mas tu já sentiu vontade de perdoar. Hoje eu não falei, homem, que tu tem que perdoar a tua esposa, mas tu já vai perdoar a tua esposa. Eu não falei hoje que os filhos devem honrar os pais, mas está entrando algo no coração dos filhos nesta noite, que eles vão dizer para o pai e a mãe: eu amo vocês e eu peço perdão para vocês por toda a desobediência. Você está entendendo o que faz a unção? A unção faz isso. A unção faz isso. Esta é a unção do Espírito Santo. Obrigado, Jesus, por esta noite. Fecha os teus olhos e nós vamos agradecer ao Senhor. Te prepara. Quantos sentiram Deus? Tu pode trazer alguém nos próximos cultos? Tem muitas pessoas passando fome, passando sede. A igreja está tão carente da presença, que quando o Espírito Santo começa a mover, tem crente que fica até com medo. Eu creio que nesses tempos Deus vai acordar. Fecha os teus olhos. Oh Jesus, oh Jesus. Irmão Dinei, vem aqui agradecer. Oh Jesus, eu recebo mais da tua unção, Deus. Eu recebo mais da tua unção, Deus. Diga isso: eu recebo mais da tua unção, Deus. Mais da tua unção. Nós queremos mais aqui nessa igreja, Deus. Nós queremos um manifestar maior ainda, Deus. Quando as pessoas entrarem nesse lugar, começa a vomitar o câncer, Deus. Começa a vomitar as obras de feitiçaria, Deus. Todos sejam curados, Senhor. Curados, curados, curados e libertos, Deus. De todo medo, de toda opressão. Que ninguém venha se envergonhar do teu mover, Espírito Santo. Labachou de calabaca, labachei de calabachai. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela tua presença, Senhor, que foi real aqui nesta noite, neste lugar. Obrigado, Espírito Santo, por ter renovado as nossas forças espirituais, por ter, Senhor, nos revestido com as tuas armaduras, Senhor. Nós somos gratos a Ti nessa noite, Senhor, pelo teu colo, pelo teu abraço nessa noite, por o Senhor ter nos chamado de filhos nessa noite. Nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por tudo que o Senhor ainda vai fazer aqui neste lugar, aqui nesse ministério, através de nossos pastores, através dos membros, dos obreiros, Senhor, das pessoas, Pai, que têm se disponibilizado para fazer a Tua obra aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, nós Te louvamos, engrandecemos o Teu santo nome nessa noite, Senhor. Nós Te pedimos, Pai, nos dá uma semana que vai se iniciar abençoada. Nos dá, Senhor, uma semana abençoada, uma semana, Senhor, de rompimento espiritual, de rompimento, Pai, em todas as áreas da nossa vida. Pai, nós profetizamos o mês de julho, vai ser o mês do extraordinário de Deus. O mês de junho vai ser o mês do extraordinário de Deus sobre as nossas vidas. Nós Te agradecemos, louvamos e bendizemos o Teu nome e Te aplaudimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.